Então, o tema que nós hoje trazemos, o Espiritismo e os desafios da vida, vamos analisar perante os desafios que a vida nos traz e perante toda a aprendizagem que nós vamos fazendo aqui ao longo dos sucessivos dias que aqui vimos de aprendizagem, ouvindo as palestras, assistindo aos grupos de estudo, e com a aprendizagem que vamos conseguindo enraizar em nós, efetivamente perante tudo aquilo que a vida nos traz, o que é que nós podemos ser, essencialmente ser. E ainda que não possamos ser sempre, de que forma é que nós já podemos estar ou fazer, ainda que pontualmente, mas vamos conseguindo fazer essas conquistas, a exercitar, a pôr na prática as aprendizagens que aqui vimos tendo, de modo que elas passem a fazer parte integrante de nós. E às vezes vamos pensar que é pouco, porque nem sempre eu consigo. Com aquilo que eu aprendi já devia ter feito diferente, já devia ser diferente. Então é importante nós percebermos que o pouco de cada momento, o pouco de cada um, por muito pouco que pareça, irá garantidamente fazer a diferença nas nossas vidas. Vai garantidamente tornar a nossa vida mais leve, de forma a que nos tornamos também mais confiantes perante tudo aquilo que nos acontece. E, efetivamente, as formigas são um excelente exemplo de motivação e nesta questão de o pouco de cada um é o muito na totalidade, elas são efetivamente aquelas obreiras que, ainda que pareça muito pouco, o que cada uma vai conseguindo é o muito para cada uma delas e para o todo, para o grupo. No nosso caso, para a humanidade. Primeiro para cada um de nós, e depois, naturalmente, expandindo-se para toda a humanidade. Mas há uma grande diferença entre aquilo que nós sabemos, aquilo que nós vamos aprendendo, e aquilo que nós efetivamente conseguimos pôr na prática. E esta é uma tomada de consciência que é urgente que nós façamos. Que temos mesmo que começar a perceber e a identificar, mas de forma clara e objetiva, sem ser só ter aquela noção de que, efetivamente, uma coisa é o que nós sabemos, outra coisa é aquilo que nós conseguimos pôr na prática. Isto está um bocadinho lento. Então vamos começar por fazer uma pequena revisão entre aspas, sobre os 5 princípios básicos da doutrina espírita. E eu digo uma pequena revisão porque nós vamos falar daquilo que já sabemos no fundo, não é? No fundo é relembrar aquilo que vamos aqui aprendendo, de forma a que possamos aqui, neste momento agora, integrar um pouquinho mais em nós o que é que significam estes 5 princípios básicos que nós vimos aqui aprender. E começamos por falar, como esta imagem nos mostra, da existência de Deus. Então, neste primeiro pilar da doutrina espírita, o que nós aprendemos é que existe Deus. Deus, como nos diz a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aprofundando este conhecimento, o que isto nos diz é que, efetivamente, nós temos um Criador, que nos criou a nós também, que é soberanamente inteligente. Aprendemos que é soberanamente justo, soberanamente bom, e que é através das leis criadas por Deus, que nos regem a todos nós, que nós aqui estamos. Por inerência, estamos todos envolvidos numa lei de amor, de justiça, de bondade, de caridade, no qual, nesta criação, nada é deixado ao acaso. Ainda que por vezes nos pareça na vida, os tais desafios que a vida nos traz, como é que é possível que isto esteja a acontecer? Efetivamente, nós somos criados, Deus criou-nos a todos, a tudo e a todos nós, para que nós só estamos fadados a atingir um dia o estado de perfeição, o estado de espírito puro. Ter este conhecimento e saber que o podemos fazer ao nosso ritmo, fruto dos outros pilares que também vamos aqui rever, só pode ser consolador, só pode ser motivador.
Passando ao segundo pilar da doutrina espírita, ao longo da imortalidade do espírito, porque nós somos espíritos imortais, nós sabemos que estamos em constante evolução. Este corpo físico morre, o espírito que nós somos regressa à pátria espiritual, prepara nova reencarnação, volta a reencarnar, sucessivas vezes, sempre num processo de evolução, de resgate, de reencontro, de nos melhorarmos a nós próprios, de evolução. E se pensarmos, nós somos, nesta imensa obra da criação, nós somos diamantes em bruto. E o burilamento da vida é a lapidação que o diamante que cada um de nós vai sofrendo ao longo das sucessivas existências, para que deixemos um dia, de forma natural, quando formos em essência aquilo que hoje estamos a aprender a ser, transbordemos então essa luz, esse brilho, essa riqueza imensa que nós somos enquanto seres em evolução, seres de luz, seres de amor, e esse amor da criação jaz em cada um de nós. Nós necessitamos de o deixar desabrochar. E fazemos este processo ao longo das sucessivas reencarnações que nós vamos tendo, neste regresso à pátria espiritual e retorno ao corpo físico, como eu tinha falado há pouco. Então são infinitas oportunidades que Deus, uma vez mais, na obra da criação, na sua infinita justiça e bondade, nos concede. A oportunidade de nós voltarmos, de nos reencontrarmos, de resgatarmos, de reaprendermos, de reescrevermos a nossa história, de corrigirmos aquilo que não conseguimos fazer tão bem agora, mas que aprendemos que podemos fazer melhor. Por isso, no fundo, para atingirmos patamares gradualmente de maior felicidade. E quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados, nós sabemos que nos comunicamos todos. Percepcionemos de uma forma mais ostensiva ou não. Podemos ser médiuns ostensivos e conseguir comunicar efetivamente com a espiritualidade. Mas mesmo que não o sejamos, todos nós temos as nossas intuições, todos nós recebemos o auxílio dos nossos guias, todos nós estamos tantas vezes acompanhados dos seres que nos amam e que nós amamos e que já partiram. Aquele sonho tão intenso que tivemos, do nada aquela lembrança que temos. Nós nunca estamos sós. E não estamos sós, não só com esses seres nossos queridos que já partiram e que nos acompanham, mas também porque temos sempre connosco o nosso guia. Temos connosco os benfeitores espirituais que nos auxiliam, que nos intuem, ainda que nem sempre nós os conseguimos percepcionar. Mas não podemos duvidar, com a aprendizagem que aqui vamos fazendo, não podemos duvidar que nunca estamos sós e que esse auxílio está sempre ao nosso alcance. No limite, parar e orar para pedir ajuda. Tantas vezes é somente isso que necessitamos. Em momento de dificuldade, parar e orar. E vamos perceber que até a serenidade, a calma que nos invade, muda o contexto, muda a nossa forma de gerir a situação que estamos a viver. Isso vai permitir que nós também estejamos mais atentos aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas emoções, porque é dessa forma que nós também estabelecemos sintonia com aqueles que nos acompanham. E quem é que nós queremos que nos acompanhe? Aqueles que nos tragam esses sentimentos, essas sensações de paz, de serenidade, de harmonia. Permitir que elas vibrem no âmago do nosso coração. E independentemente de onde nos encontremos, ainda sabemos que, como dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, na casa do Pai, do nosso Pai, Criador. Nesta imensidão da criação, nesta obra divina, da qual nós somos parte, não é? E como somos deuses, não é? Vós sois deuses, se tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda.
implica que nós, este deuses, depende da nossa vontade, da nossa coragem, da nossa perseverança, da nossa confiança em seguir adiante nas nossas conquistas. Então, isto foi uma forma muito resumida de falar destes 5 princípios básicos, que são, por si só, motivos muito fortes para nós nos sentirmos mais felizes, para nos sentirmos gratos, para nos sentirmos mais aptos perante todos os desafios que a vida nos traz. É necessário que aprendamos a confiar nesta aprendizagem que fazemos de uma existência de um Deus justo e bom, de uma criação cujas suas leis também são justas e boas, harmoniosas. Então, isto é maravilhoso. Enraizar isto em nós, integrar isto no nosso dia-a-dia, não somente no entendimento ou quando vimos ao Centro Espírita ou estamos a estudar Espiritismo, integrar isto é parte do que cada um de nós é, faz parte da nossa vida, é reconfortante, é motivador, dá-nos alento, dá-nos ânimo. E toda esta aprendizagem que a doutrina nos traz, como estão aqui alguns dos livros que fazem parte, os essenciais da codificação espírita, reúne uma série de informação, de conhecimento que nós necessitamos de converter em aprendizagem, porque uma coisa é conhecer ou saber, outra coisa é realmente converter em aprendizagem, para efetivamente nos renovarmos, nos transformarmos, nos tornarmos cada vez mais aptos perante os desafios que a vida nos traz. Porque efetivamente, como se pode ler aqui, a doutrina espírita, baseada na filosofia, na ciência e na moral de Cristo, vem acima de tudo impulsionar o homem à transformação íntima que levará à grande revolução ético-moral da humanidade. E este é efetivamente o papel de cada um. E eu costumo dizer que estudar Espiritismo é nunca mais parar de estudar, porque qualquer tema é abordável à luz da doutrina espírita, porque estamos a falar da existência da criação, não é? Mas, efetivamente, o maior papel do estudo da doutrina espírita é levar cada um de nós a esta transformação íntima, para que possamos, em conjunto, fazer a transformação de toda a humanidade. E falarmos de leis divinas, é também necessário entendermos estes princípios, mas, sem dúvida nenhuma, as leis divinas que nos regem, que são justas, boas, que pode ser aprofundado o seu estudo no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, nas leis morais. Mas, depois disto tudo que aqui tivemos a ver, paremos para pensar um pouquinho e vamos chegar à conclusão que o universo conspira efetivamente a nosso favor. Já pensaram nisso? Por muitas dificuldades que nós passemos tantas vezes, que seja tão difícil tantas vezes certas situações que estamos a viver. E nós sabemos que, sim, ainda somos muito imperfeitos, mas sabemos que já somos muito mais perfeitos do que fomos no passado. E sabemos ainda mais, sabemos que somos perfectíveis. Por isso, este é o nosso caminho. É tornar-nos cada vez melhores, é sermos cada vez melhores, mais puros. Chegamos ao estado de espírito puro, ao estado de angelitude, como Jesus chegou também. E tornarmos-nos efetivamente melhores pessoas, melhores seres. Vibrarmos no nosso íntimo, no nosso coração, vibrarmos em amor, em paz, em serenidade, em perdão, em altruísmo, em inteligência. Apesar de tudo aquilo que possa estar a acontecer ao nosso redor e que pareça que esteja a descambar. Eu não vou poder mudar o que está ao meu redor, só posso mudar a mim mesma. E não vou conseguir fazê-lo sempre, como dizia há pouco, mas de cada vez que eu consiga, então eu mostro a mim mesma que eu sou capaz. E eu preciso de me relembrar disso mesmo. Eu sou capaz, nem sempre nem nunca. Mas se algumas vezes eu sou, então é porque eu sou capaz, ainda que por vezes eu vacilo, ainda que por vezes eu tenha medo, eu tenha receio. Vou pedir ajuda, vou pedir auxílio. Efetivamente, o que nós precisamos de fazer
quando estamos nestes momentos em que duvidamos, é ir buscar estas alavancas de meditação, de motivação e meditar. Meditar efetivamente sobre a vida e sobre todos os desafios que a vida nos traz e todas as aprendizagens que a vida nos traz. E por falar em meditar sobre a vida, sempre esperou
até chegar o momento. E esta música faz efetivamente um belo resumo daquilo que eu tinha estado a dizer. É uma mensagem estimulante. E claro que à medida que nós vamos fazendo estas aprendizagens e integrando em nós este conhecimento, percebemos também de forma clara, como nos diz aqui nesta imagem, que nos acresce responsabilidade. Acresce-nos responsabilidade efetivamente decorrente da lei de causa e efeito, como já vamos falar também um pouco, e nós sabemos que somos simultaneamente causa e efeito, vivemos hoje os efeitos daquilo que geramos no passado e geramos hoje os efeitos daquilo que vamos viver no futuro. Então, conscientes disso, mais despertos, mais atentos, não é? Mais alertas, vamos nos questionar necessariamente o que é que nos falta. Se temos este conhecimento, se todo ele é motivador, consolador, tão harmonioso, tão reconfortante, o que é que nos falta? Falta-nos fé. Falta-nos verdadeira fé. Falta-nos aquela fé raciocinada, que significa certeza, que significa confiança, que significa esperança nesta justiça, nesta bondade, nesta beleza da criação. Falta-nos esta fé de confiar no porvir, que é isso que nos vai dar esperança, que nos vai permitir seguir adiante, prosseguir para as nossas conquistas. E esta responsabilidade é exclusivamente nossa, de cada um de nós. Precisamos efetivamente de nos conhecermos, de nos instruirmos, de nos perdoarmos, de nos aceitarmos e de nos amarmos como somos. E ao aceitarmos-nos e ao amarmos-nos como somos, vamos começar a perceber a urgente necessidade de amar, de aceitar o outro como ele é. Porque, como vimos há pouco, nós não somos perfeitos, os outros também não são. E fazê-lo de forma muito consciente desta nossa fragilidade, que é de todos nós, por muito difícil que nos pareça. E é importante que o façamos desta forma muito consciente, porque nós fazemos este caminho, ainda que seja um caminho individual, cada um faz o seu, mas nós fazemos este caminho em conjunto. Então é muito urgente, muito necessário seguir esta máxima que o Espírito de Verdade nos deixou: amarmo-nos e instruirmo-nos. E começa pelo nosso autoconhecimento, pela aceitação de nós próprios e também de nos amarmos. Aliás, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E nós muitas das vezes temos dificuldade em amarmos-nos, em conhecermos-nos e, apesar de todas as nossas fragilidades, amarmos-nos, porque não paramos para ver as nossas conquistas. E isso é muito, muito importante também. Então, com este conhecimento que aqui fomos revendo, agora relembrado, digamos assim, em nós, e que já que estamos em início de ano, como é que nós vamos encarar este novo ano? Ainda que podemos desconstruir um bocadinho este conceito e percebermos ou pensarmos que tudo bem, é um novo ano e é sem dúvida nenhuma um novo ciclo. Isto no calendário civil, não é? Que nós criamos. Mas efetivamente, amanhã de manhã é um novo dia. Para a semana é uma nova semana, é um novo mês, é um novo ano, é uma nova existência. Então nós estamos sempre em novos ciclos. Então todos os dias, todos os momentos, nós podemos e devemos, à medida que o vamos conseguindo e que vamos conseguindo integrar em nós estas aprendizagens, irmos nos questionando, mas fazê-lo com leveza,
abrindo os nossos horizontes, não deixando carregar em nós o peso de todas as dificuldades, percebemos que nós vamos poder mudar algo. O quê? Precisamos nós próprios de, neste processo de autoconhecimento, olhar para dentro e tentar identificar. Perceber quais são os desafios que eu tenho pela frente, por onde é que eu vou começar, o que é que eu vou dar prioridade, perceber que ainda que tudo o que está ao meu redor pareça desabar, é a sociedade, é a pandemia, é a política, é as guerras, é o trabalho, é o meu marido, é a minha mulher, são os meus filhos, não importa. Nós vamos sempre ter algo que pode dificultar. São os desafios para a nossa aprendizagem, são oportunidades. Mas muitas das vezes, a maioria das vezes, por falta desta imensa fé que esta aprendizagem nos traz, se nós enraizarmos realmente em nós, ou quando nós integrarmos realmente em nós, nós vamos perceber que isto são oportunidades, por muito difícil que seja. Então vamos fazer esse exercício de casa e fazer esse processo íntimo. Se for preciso tomar notas, se for preciso pedir auxílio no centro, preciso pedir auxílio de especialistas na área. Mas não podemos nunca fazer uma coisa, estagnar e deixarmos-nos ficar como está, no lamento, muitas das vezes. Para fazermos este processo, necessitamos claramente de o fazer de forma objetiva e identificar, nestas mudanças que vamos encetar perante os desafios da vida, o quê, como e quando. Porque senão nós vamos ficar parados. Eu costumo dar este exemplo, eu estou sempre a dizer que vou começar a correr. Eu vou começar a correr, até já tirei as sapatilhas de sítio e já as mudei de lugar. Mas eu ainda não determinei quando. Nem como. Não sei se ir de manhã, se ir à noite, se vou só alguns dias por semana. Por isso, eu sei que o que eu quero e o que eu preciso é de começar a correr, mas não cheguei ainda nem ao como nem ao quando. Por isso ainda não fiz nada, há mais de um ano. Para não falar no antes. Pronto, um ano, estamos a falar aqui num ciclo de um novo ano, não é? Então é muito importante nós termos isto e fazermos este processo. E com tudo aquilo que revimos antes, só podemos fazer isto como? Com esperança. Com muita esperança. E agir. E para agir, o tal como e quando, é preciso fazer escolhas. E todos nós passamos por todas estas facetas, como está aqui nesta imagem, faz parte até do nosso dia, nem é da nossa vida. No nosso dia, nós chegamos a passar aqui por todas estas facetas. Mas é importante que ao fazermos a nossa escolha, que a façamos com o objetivo de pensarmos: como é que isto me pode tornar mais feliz? Como é que pode tornar a minha vida mais leve, mais serena, mais tranquila, apesar de estar a ser difícil? Isso implica que nós façamos este processo com confiança, com esperança, como eu estava a dizer, e que aprendamos a escolher, efetivamente. E apesar de ser possível de passarmos por todas estas facetas, nós vamos necessariamente aprender. Eu achava que tinha passado este efeito e passou. A fazer a escolha que nos traz mais proveito. De que é que vai adiantar nós estarmos de cara fechada o dia todo porque estamos com um problema? Nada. Nós vamos não estar bem o dia todo e vamos gerar nas pessoas que estão ao nosso redor a mesma envolvência, a mesma vibração. Quem nos conhece até pode saber porque que estamos de cara fechada, até é capaz de ter alguma empatia, de se condoer com alguma situação, de vir dar uma palavra amiga, mas esses são alguns. A maioria vai entrar num registro que não nos é favorável, porque nós não vamos gerar empatia uns com os outros. E isso acontece a nível terreno e a nível espiritual. Então vamos escolher, apesar das dificuldades, o sorriso. Eu estava, antes da palestra, estava a ver todas aquelas mensagens que estavam a passar.
Todas aquelas mensagens resumem também aquilo que nós temos estado aqui a falar, mas é necessário agir, é necessário escolher. E é impossível nós não nos sentirmos abençoados com este conhecimento, com estas oportunidades. Então resolvi, quando estava a fazer este trabalho, tentar perceber o que era isto da esperança. E fui pesquisar o que era, o que é a palavra esperança, o significado desta palavra, não é? E para tentar, depois também eu já sabia, mas depois de tentar e perceber o que é que ela nos trazia, e esperança tem origem no latim, que tem o significado de confiança em algo positivo. Esta palavra latina também deu origem ao verbo sperare, que veio dar origem ao nosso esperar. Esperar, que em latim significava ter esperança. Então nós com este só podemos insuflar as nossas ideias, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, deste ensejo para chegarmos a algo melhor. Esta é a mensagem essencial que a doutrina espírita nos traz. É esta esperança de chegarmos a algo melhor. E achei muito curioso, porque no dicionário online da Priveram diz-nos que é a disposição do espírito que induz a esperar que uma coisa se há de realizar ou suceder. É também sinónimo de confiança. E depois comecei a pensar que tinha estado a falar de confiança, de perseverança, de esperança. E todos estes, esperança, confiança, perseverança, têm o sufixo ansa. Este sufixo ansa é usado para formar uma palavra que indica uma ideia que exprima uma ação ou um resultado da mesma. Isto leva-nos à questão de nós agirmos para sairmos do sítio onde estamos, agirmos para atingirmos os nossos objetivos, para nos superarmos, para conquistarmos patamares de maior felicidade, de maior bem-estar, de maior plenitude. E é esta a ação que nós todos buscamos. E importa aqui ainda referir que, a respeito da lei de causa e efeito, não é? Eu estava a ver se os dominózinhos estavam a cair, então, que nada acontece por acaso, e mesmo quando parece que esta imagem é uma imagem que possa ser uma alegoria a que nos estão a derrubar, ela também representa movimento, também representa a ação e reação. E é preciso nós percebermos que nada acontece por acaso, tudo tem um propósito, ainda que nós nem sempre consigamos identificar. Com este conhecimento, nós podemos ou perceber que o que me está a acontecer é de uma causa de há momentos, de há uma semana, de há um mês, de há um ano, mas muitas das vezes nós não conseguimos identificar a causa, porque nós somos espíritos imortais com sucessivas encarnações. Então pode ser uma causa de uma existência pretérita. E não importa aqui muito bem nós identificarmos em concreto qual é a causa. Importa sim, com este conhecimento, exercitarmos o quê? A confiança. Porque nós reencarnamos agora e estamos com estes desafios porque é aquilo que é necessário ao nosso processo evolutivo. Então é a tal confiança no porvir, a tal confiança no Deus justo e bom, de que nada acontece por acaso e que todos os desafios que nos são colocados são para a nossa superação, são para a nossa evolução. Então com este conhecimento eu só posso aceitar e fazer este caminho com mais ânimo, com mais esperança, com mais confiança, com mais alento, tornando a minha atitude cada vez mais positiva. Mas perceber claramente, olhando para estas causas e para estes efeitos, olhando para o caminho percorrido e para o que vamos a percorrer, para o que temos a percorrer, que muitas das vezes nós temos que escolher, não é? Se a escolha que nós vamos fazer é realmente a que mais me convém. E uma vez mais, parar para refletir, parar para pensar, pedir auxílio. E ainda assim, se percebermos que a escolha não foi a melhor, aprendermos com isso.
para que no futuro possamos escolher melhor. Porque pior que uma má escolha é uma não escolha. Porque uma não escolha vai nos deixar estagnados. Uma má escolha é quando nós identificamos que erramos. E errar é um impulso, um impulsionador da nossa transformação, da nossa aprendizagem. Identificamos o erro, fazemos a aprendizagem, iniciamos a reparação, iniciamos a nossa transformação, a nossa mudança. E com esta responsabilidade, como Chico Xavier nos dizia, o espírita não é melhor que ninguém, mas tem a obrigação de ser melhor do que é. E esta responsabilidade, sem dúvida nenhuma, acresce-nos. Com esta aprendizagem que nós vimos fazendo, acresce-nos esta responsabilidade de nos tornarmos a cada dia melhores que nós mesmos. E muitas das vezes no nosso íntimo, naquilo que pensamos, naquilo que sentimos, naquilo que fazemos, naquilo que tantas vezes deixamos de fazer. E pode parecer difícil, mas não é impossível. E é sem dúvida nenhuma o caminho da nossa regeneração, como se pode ler também aqui na Gênese. Nós só precisamos de dar o nosso primeiro passo e seguir passo a passo. Não importa a velocidade, importa é continuar, não desistir. E valorizar, percebermos as mudanças que vão ocorrendo, porque se o fizermos de forma consciente, é muito importante esta questão de estarmos a fazer o caminho de forma consciente, nós também vamos percebendo quais são as mudanças que já estão a acontecer. E isso vai-nos trazer ânimo, vai-nos trazer alento, vai-nos trazer confiança para continuar e vai-nos trazer outra oportunidade de ajustarmos o rumo no caminho que estamos a levar. Então temos esta consciência da situação que estamos a viver e que estamos aqui para aprender. E como nos diz na Gênese, a regeneração da humanidade não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Basta uma modificação nas nossas disposições morais, de fazermos este nosso trabalho íntimo de nos melhorarmos. Mas é necessário, neste processo todo, não desperdiçarmos o tempo. E eu ia ler-vos aqui uma pequena mensagem que diz assim, do livro Aulas da Vida, de André Luiz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, que diz assim: meu amigo, observe o tempo, pense no tempo. Aceite o tempo e agradeça ao tempo, de vez que o tempo recomeça a cada dia e todos nós, com a bênção de Deus, tudo podemos recomeçar. E acabamos de ver precisamente isso. Por falar em recomeço, vamos falar de um novo ciclo também. Se vou vencer, eu não me quero perder. Nova vida vou enfrentar. Lá na outra dimensão, preparei-me com amor. Eu preciso reencarnar. E foi assim para provar que é perdoar-se é feliz. Eu não estou só, tenho Jesus. Com seu amor também na dor está sua luz. Novo lar eu encontrei, com
mas eu aprendi, elevando a mente vi como o coração consegue amar dos erros quis me libertar, de conhecer, seguir Jesus, me transformar. Assim vivi, também sofri, mas com amor também na dor se é feliz. A doutrina conheci, nesta escola prossegui o ensino espiritual. Pela vida me esforcei, com afinco trabalhei, para meu irmão saber amar a pátria mãe. Vou regressar até ao fim, a cruz levei sem reclamar. Erros venci, hei de voltar, pois muito há para evoluir, tenho de mudar. Mas sou feliz porque venci, meu coração a ti, Jesus, vou entregar. Mas sou feliz porque venci, meu coração a ti, Jesus, vou entregar. E é assim, sabemos que o temos connosco sempre à distância do pensamento, não é? E ainda que esta música fale de um ciclo, que é uma reencarnação, é como eu disse há pouco, isto pode ser posto na prática a cada dia, a cada amanhecer, a cada semana, a cada novo projeto, a cada novo desafio. E não era possível chegar ao final sem falar de gratidão. Portanto, a chave que faltava para terminar esta apresentação, e trago precisamente uma breve mensagem de Emmanuel, também através de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminhos, e que nos diz assim, desculpem interromper, interromper-me a mim mesma, a gratidão também é algo que nós temos que exercitar, da mesma forma que exercitamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso autoconhecimento, o perdão, a indulgência, a caridade, o amor, também a gratidão, olharmos ao nosso redor e sermos gratos por aquilo que temos, pelas oportunidades que temos ao nosso redor. Então, quem agradece a vida que recebe, o corpo em que se exprime e o tempo que desfruta, a luz do entendimento e o poder do servir, as afeições queridas e os bens de que dispõe, não sabe examinar os defeitos alheios. Isto é forte. E nem encontra ensejo para se lastimar. Porque está focado e consciente, não é? Com esperança e confiança no porvir para atingir as suas próprias conquistas, os seus próprios patamares evolutivos. Estamos a terminar, e porque efetivamente é assim como diz aqui na imagem, né? O conhecimento não é aquilo que nós sabemos, mas efetivamente é aquilo que nós conseguimos fazer com aquilo que sabemos. E toda esta aprendizagem que tivemos aqui a fazer uma pequena revisão, se não servir para nos transformarmos, e tanto mais há para aprender, não é? Estamos a falar da parte mais basilar da doutrina espírita. Se não nos transformar, se não provocar em nós aquela transformação que levará à grande transformação ético-moral da humanidade, é um conhecimento estéril.
ele tem que provocar esta mudança em nós. Tem que ser um conhecimento que, através do qual nós vamos transformar algo. Que é isso que nós queremos para nós e para o mundo em que vivemos. E é assim que nós vamos ter que, perante os desafios da vida e com este conhecimento e com aquilo que a doutrina espírita nos traz e que nós vimos aqui sucessivamente porque nos faz sentir bem, vamos integrando em nós, renovando-nos, preenchendo as nossas lacunas e seguindo adiante. E fazendo como o riacho, não é? Que segue o seu caminho, segue o seu leito, desvia-se dos obstáculos, mas vai seguindo o seu caminho, vislumbrando todas as belezas com que se vai enriquecendo até atingir o seu objetivo final. É para isso que nós aqui estamos todos, nesta viagem.